Senhor, Sim, liga teu Jesus. filho mais uma vez, ó Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, usa a vida do Rodrigo. Sim, Pai Santo, Encha em nome de ele com tua presença, Pai, que não seja mais ele, mas que seja o Senhor. Usando a vida dele para falar conosco, Pai, para transmitir aquilo que está no teu coração, Pai, para cada um de nós. Em nome de Jesus, capacita o teu filho, Senhor, para que ele faça tudo o que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. Amém. Pode, Senhor. Aleluia. Amém. 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 Eu vou ler hoje em João 15, 18 e 27. Amém. Tá? Diz assim. O tema da pregação é: devemos ser odiados pelo mundo. Amém. Jesus continuou: se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se do que eu disse: o empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos seus ensinamentos. Por causa de mim. Essas pessoas vão lhes fazer de tudo, isso porque não conhecem aquele que me enviou. Elas não teriam nenhum pecado se eu não tivesse vindo e falado a elas. Mas agora essas pessoas não têm desculpa para o seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre elas essas coisas que nenhum outro fez, elas não teriam nenhum pecado. Mas agora viram o que eu fiz e continuam a odiar tanto a mim como o meu Pai. Mas isso é para que se cumpra o que está escrito na lei deles. Eles me odiaram sem motivo. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu que enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. E vocês também falarão a meu respeito, porque estão comigo desde o começo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aí eu fiz um pequeno esboço dizendo assim: nessa passagem o Senhor deixa claro que nós seremos odiados e perseguidos por este mundo. Seremos caluniados, censurados e até mesmo mortos em certas situações. Porque assim foi com o próprio Cristo quando por aqui passou. Mas também nos deixa uma mensagem maravilhosa dizendo: mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Deixando claro que apesar da perseguição que sofreremos aqui neste mundo, devemos nos alegrar, porque somos chamados e separados pelo Senhor. E somos amados por Cristo, e não por este mundo caído. Amém? Aí eu coloquei uma pergunta, mas a pergunta que fica é: você é amado ou é odiado pelo mundo? E como saber se estamos sendo odiados ou amados pelo mundo? Né? Então eu separei em 3 tópicos. Né? O primeiro diz assim, que a gente tem que ter esse pensamento e essa visão de que nós temos que ser odiados. E como é que nós sabemos que nós somos odiados pelo mundo? Número 1, temos que entender que nós não pertencemos a este mundo. Amém? Na passagem aqui diz o seguinte: se o mundo odeia vocês, lembre que ele me odiou primeiro. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria por vocês serem dele. Mas eu os escolhi entre as pessoas do mundo, e vocês não são mais dele. Por isso o mundo odeia vocês. Nós não pertencemos a este mundo. Nosso lar é o céu. Somos peregrinos com uma missão, com um ide, pregar o Evangelho de Cristo, trazer almas para o reino do Senhor, mostrar o caminho da cruz e da renúncia. Amém? Então, isso eu vejo como um primeiro ponto, né? Que diz na passagem do Senhor aqui que a gente consegue entender que o primeiro a ser odiado pelo mundo foi Cristo, né? A gente sabe que Cristo desceu aqui, ele pregou as boas novas, curou os enfermos, né? Trouxe boas notícias, né? Fez milagres maravilhosos. Fora os ensinamentos que ele tinha, né? O amor que ele demonstrava pelas pessoas que estavam ali precisando, né? De um abraço, de uma palavra amiga, de um carinho, né? Mas não só isso, Deus também foi duro com as pessoas que precisavam, né, ouvir uma palavra mais dura, né? E por conta disso, Deus foi odiado pelo mundo, né? Aleluia.
aqui, nessa passagem, ele diz pra gente também: vocês serão odiados, né? Mas será que nós estamos sendo odiados pelo mundo? Ou nós estamos sendo amados pelo mundo? Né? Então Cristo dá essa passagem pra gente, a gente tem que entender. Como diz, né? Nós somos pequenos cristos aqui na Terra. Amém. Então será que a gente está sendo odiado pelo mundo? Ou a gente está sendo amado? Né? E eu coloquei esse ponto. A gente tem que entender para que a gente possa ser odiado pelo mundo, mas amado por Cristo. Qual que é o primeiro passo? Nós temos que entender que nós não pertencemos a este mundo. Né? Nós sabemos disso. Verdade. Nós somos chamados, separados, colocados neste mundo, mas nós não pertencemos a este mundo. Nós não temos que nos conformar com as práticas desse mundo, com tudo que está acontecendo, porque nós somos peregrinos, nós fomos chamados, nós temos um id, né? Como eu escrevo aqui, nós não pertencemos a este mundo. Nosso lar é o céu. Amém? Somos peregrinos com uma missão. Qual é essa missão? Ide, pregar o Evangelho de Cristo, trazer almas para o reino do Senhor, mostrar o caminho da cruz e da renúncia. Então nós temos em que entender que tudo nesse mundo é passageiro. É claro que nós temos que correr atrás, trabalhar, né, trazer o sustento para dentro do nosso lar, né, porque nós temos responsabilidades, mas ter sempre nesse pensamento: nós não pertencemos a este mundo, tudo aqui vai passar. É passageiro, nós não podemos se apegar. Eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou criar uma mansão, vou criar um reino aqui nessa terra. Porque isso vai passar, vai voltar para o pó. Né? O ouro, a traça vai roer o ouro, entendeu? A ferrugem vai correr o ouro. Então, tudo é passageiro. E nós temos que ter nosso pensamento. Eu tô aqui, mas uma hora o reino do Senhor vai chegar. E qual que é a minha missão? Qual que é a nossa missão? Pregar o id. Pregar a toda alma que precisa, a tempo, fora de tempo. Pregar a renúncia, a cruz. Né? Como o Paulo tem feito com o amigo dele, pregando. Tempo e fora de tempo. Estou trabalhando, mas eu estou pregando para ele lá. Porque a gente não olha as coisas deste mundo, nós temos que olhar as coisas que são do céu. Porque tudo vai passar. Né? Mas as palavras do Senhor, né? Aquilo que Ele colocou em nós de pregar, de trazer almas, né? De criar um ministério que busca e prega a verdade, isso, quando chegar naquele grande dia, vai contar. Aleluia. As almas que o Senhor colocou na nossa mão, não é o dinheiro que o Senhor colocou na nossa mão que você pegou e fez uma... Nossa, Rodrigo, te dei 1.000, 1 milhão, você conseguiu fazer uma casa bonita, comprou um carro, é isso aí. Não. Isso daí o Senhor vai olhar e falar: não, isso daí eu não quero. Eu quero saber das almas que eu coloquei na sua mão. O que você fez com as almas que eu te entreguei? O que você fez com as almas que eu trouxe no seu ministério, que eu trouxe para você dar uma palavra? Senhor, eu fiz o seu id, eu preguei em teu nome, eu curei. E naquele grande dia o Senhor vai reconhecer. Realmente, você fez, você, né? Então é isso. Esse é o primeiro ponto que eu destaquei. A gente tem que entender o quê? Nós não pertencemos a este mundo. Né? Esse é o primeiro ponto para a gente entender que nós não precisamos ser amados, mas ser odiados pelo mundo. Não é uma coisa ruim ser odiado por este mundo. É uma coisa boa. Porque nós vemos que nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Nós estamos no caminho certo. A partir do momento que o mundo começa a nos odiar. Amém? Amém? Coloquei o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto que a gente consegue entender que nós estamos sendo odiados? Seremos perseguidos pelo mundo. A passagem diz assim: lembrem do que eu disse. O empregado não é mais importante do que o patrão. Se as pessoas que são do mundo me perseguiram, também perseguirão vocês. Se elas obedeceram aos meus ensinamentos, também obedecerão aos ensinamentos de vocês, por causa de mim. Essas pessoas vão lhe fazer de tudo isso, porque não conhecem aquele que me enviou. Eu fiz isso você significar. Aqui fica claro que o Senhor foi perseguido e odiado pelas pessoas deste mundo. E nos deixa claro que nós vamos passar pelas mesmas situações. Por amor a Cristo, alguns obedecerão nossos ensinamentos e outros irão rejeitar. Amém. Né? Como diz na palavra. Um exemplo, Paulo. Estou pregando, né, a questão do amigo dele. Uns vão aceitar aquilo que o Paulo está falando, porque é o Evangelho de Cristo, e eles vão aceitar. Vão falar: nossa, Paulo, como está dando resultado. Realmente o Senhor cura, o Senhor liberta. Eu quero conhecer esse Deus. Só que tem pessoas que vão ouvir o Evangelho. Como tem pessoas que a gente prega, ela fala: não, tá bom, né?
Já tive casos de eu pregar para pessoas e ela fala, não, tá bom, eu vou ficar aqui com a minha religião e tá tudo certo, você fica com a sua. Né? Então mesmo conhecendo a Cristo, né, o Evangelho, a gente pregando a verdade, a cruz, a renúncia, mostrando para eles ainda vão dizer, eu não quero esse Deus. Eles vão odiar a Cristo. Eles vão odiar o Evangelho, eles vão odiar as pessoas que se dizem, né, pregadores do Evangelho cristão, eles vão odiar. Porque eles odiaram, Deus desceu, né, como a gente tem prova maior. Jesus desceu aqui na terra, ele pregou, os fariseus ali viram ele fazendo milagres, curando, né, dezenas, que a gente só vê o que está na Bíblia, mas eu creio que ele fez dezenas de milagres ali. E mesmo assim, as pessoas crucificam, solta Barrabás, condena esse cara aí. Eu não quero saber, ele tá como diz a palavra, né, ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul, em nome de demônios. Então, eles colocaram aqueles feitos maravilhosos, atribuíram a que Deus servia ao diabo. Né? Então, olha como é que é a situação. E a gente já sabe o resto, né? Chicoteado, cuspido, caluniado, preso, crucificado, morte de cruz, uma lança atravessou o Senhor. Então como é que eles podem fazer isso com um homem que, né, maravilhoso, só fez o bem? E por ele dizer verdades que eram duras demais para serem aceitas, né? Algo que contrariava aquilo que muitas pessoas pensavam, né? Tá no conforto delas e Deus ali vai e fala assim, ó, não é assim, toma sua cruz, me siga, renuncie os seus pecados. Não é dessa forma, porque a gente tem a ideia de que Deus é amor, ele falava mansamente. Mas a gente vê, né, o sermão dele na montanha, né, as pregações que ele fazia. Poxa, gente, são coisas que, se a gente falar hoje dentro de uma igreja, nossa, muitos crentes que são dodóis vão falar, mas ele não pode falar isso. Mas Cristo falava, né? Então nós temos sim que entender que nós seremos odiados por essas pessoas também. As pessoas vão olhar pra gente e vão falar, para de falar besteira aí, o que você está falando? Eu quero viver minha vida do jeito que tá bom, eu não quero esse Deus. E eles vão te odiar por isso. Né? Como a gente vê certa prega, eu vejo o vídeo de uns caras pregando aí lá no centro de Itaquera, lá no centro. E chega aqueles caras e começam a chutar a Bíblia, xingar o cara. Isso é o que? Ele está sendo odiado pelo Evangelho. Isso não é um sinal ruim quando a gente estiver sendo perseguido, odiado, difamado. Nós temos que nos alegrar. Porque é um sinal que nós estamos sendo odiados pelo mundo. O mundo está nos rejeitando. E a partir do momento que ele está rejeitando isso, eles estão rejeitando a Cristo, odiando a Cristo. Porque nós estamos mostrando a eles nada mais, nada menos do que o próprio Cristo. E isso tem que refletir em nós. E nesse momento que nós estivermos sendo caluniados, xingados, nós temos que lembrar, Senhor, é isso, esses são os sinais. Eu creio que eu estou no caminho certo, porque eu estou sendo odiado pelo mundo, mas eu creio que pelo Senhor eu estou sendo amado. Glória a Deus. Porque eu estou fazendo aquilo que o Senhor mandou fazer. Verdade, irmão. Amém? Verdade. E o terceiro ponto. Esse aqui acho que é clássico, todo mundo conhece, né? Terceiro ponto, não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Eu coloquei uma outra passagem da Bíblia em Salmos. A palavra do Senhor diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que nem se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Meu Deus, aleluia. É uma passagem muito forte, né? Eu acho que casa bem com essa passagem também, né? Com certeza. A gente consegue ver que, como diz, né? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos do mal. Isso se encaixa também. Sim. Ser odiado pelo mundo. Que eu acho que é uma coisa muito fundamental. A gente não se assentar na roda dos escarnecedores. A gente sabe muito bem o que é isso. Né? Piadas que zombam do Senhor, né? Com as coisas que são sagradas.
piadinha no serviço, que você vai lá e tá rindo junto, né? Você vê um amigo que está passando por uma situação difícil e você, em vez de dar um conselho para ele do bem, falar, ó, Cristo tem o melhor para você, você vai lá e você se torna omisso, né? Você não fala. Logo, você está compactuando com aquilo. E o que você está sendo? Amado pelo mundo. Porque a partir do momento que a gente se cala, que a gente participa de brincadeiras, de rodas, a gente se assenta na roda dos escarnecedores e toda oportunidade que a gente tem de falar de Cristo, a gente não fala, a gente é omisso, o que a gente está fazendo? A gente é um cara bom, a gente é um cara gente fina, o Rodrigo é da hora, ele brinca, né? Ele entra na onda. O que você está sendo? Amado pelo mundo. Amado por essas pessoas que zombam, que não querem saber de Cristo, que tudo para eles está bom, não, vamos lá, não vai dar nada. Nós estamos sendo amados. Só que a partir do momento que uma pessoa brinca com você, você fala, amigão, obrigado, não gosto desse tipo de brincadeira, né? Ou um amigo está passando por uma situação, você dá um conselho do bem, né? Você está sendo o quê? Odiado. O Rodrigo é careta, é quadrado, não brinca, só quer saber de Deus, né? Eu não quero saber de seu Deus aí, eu uso meu bagulho aqui, tá tudo certo. Você começa a ser odiado pelo mundo. Mas, amado por Cristo, por quê? Você está fazendo o que Cristo te mandou fazer, a ordenança, pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Então, a gente vê que os tempos passam, só que são as mesmas coisas, né? Tudo se repete. Então a gente tem que entender o que? Devemos estar nesse salmo, né? E nessa passagem aqui. Nós temos que entender que o mundo não nos pertence. O mundo jaz do maligno. Então esse mundo não tem nada para nos oferecer. Então quanto mais odiados, perseguidos, caluniados, né? Xingados, né? Pelo mundo, melhor. Então a gente tem que entender que a gente vai nesse momento difícil, Senhor, que está acontecendo. Nós temos que dar glória a Deus e falar, Senhor, obrigado, porque eu estou sendo odiado pelo mundo. Eu não tenho que ser amado. Eu não tenho que ter, seja gente boa, bacana do meu serviço. Não, eu tenho que ser odiado mesmo. Eu quero ser odiado pelo mundo. Eu quero que o mundo me olhe assim e veja o Cristo, Senhor, em mim, né? E o que eu falar, confronte sim as pessoas, confronte o coração delas, o que elas pensam. Elas têm que ter esse confronto dentro da mente delas. E falar, não, amigo, isso está errado, porque isso vai gerar um confronto na mente dela. E ela vai alguma hora se indagar. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que o que o Paulo falou para mim não é verdade? O que o Rodrigo falou, o Carlos, a Sabrina, a Michelle, né? E o Senhor começa a trabalhar nisso, porque a partir do momento que você é omisso, você não fala nada, como que você vai lançar uma semente no coração dessa pessoa? Porque você foi omisso. Mas a partir do momento que você confronta, aquela pessoa fica com raiva, você não quer mais falar com você, não sei o quê. Só que você lançou uma semente no coração dela. E aí é Deus. Aí Deus começa a trabalhar no coração dela. Aí Deus começa a trabalhar no coração da situação do Paulo. Porque o Paulo não foi omisso na situação. Ele poderia ter ficado quieto. Ah, você está usando? Legal. Mas não, o que ele fez? Lançou uma semente. E mesmo que o amigo dele tivesse achado ruim, quisesse falar com ele de novo, né? Ele lançou a semente. E aí é Deus que vai trabalhar no coração dele. E aí entra na questão da palavra. O Senhor vai trabalhar, o Senhor vai mostrar a verdade para ele. E cabe a ele dizer, não, eu vou amar a Cristo. Ou eu vou odiar a Cristo por isso. Mas a nossa parte nós fizemos. Então que a gente venha ter em mente que devemos sim ser odiados pelo mundo. Não acharmos ruim, porque o próprio Cristo foi odiado. O próprio Cristo sofreu. Em momento algum ele retrocedeu e falar, como diz, nossa, tá bom, desculpa aí, eu tô falando muito duro com vocês, não. É isso e é isso. Vocês podem me odiar, podem odiar o que eu falo, o que eu faço, mas a minha missão é essa. Deus me deu essa missão, eu vou cumprir. E ele foi e teve a morte de cruz. Morreu por nós, pagou o preço. E ao terceiro dia ressuscitou. Né, e mostrou, né, que por mais que todos ali fizeram o impossível para acabar com ele, a missão dele ali, ele mostrou que no terceiro dia ele ressuscitou em glória. Né? Ele nos deixou essa palavra maravilhosa. Para dar ânimo, né? Como a gente tem falado de Paulo nas situações, né, difíceis ali. Odiado por todos, né? Você foi o maior infrator contra Roma, né? O maior infrator.
Olha que coisa tremenda, né? A situação que Paulo passava e encorajando ainda, sabendo que ele era odiado pelo mundo, mas amado por Cristo. E é isso que importava para ele. Não importa o sofrimento que eu estou passando aqui, não importa se daqui a pouco, 2 da semana, um mês, um dia, não sei, eu vou morrer decapitado, degolado. Não importa. Aleluia. Importante que o mundo me odeie mesmo, que me bata, que me escravize e faça o que ele quiser. O importante é que Cristo me ama. E a verdade está sendo dita. Né? Sim, meu Deus. Aleluia. E para fechar, eu coloquei um pequeno resumo, né? Que a gente já sabe. Como saber que já estamos sendo amados pelo mundo, né? Simples, é só fazermos o contrário de tudo que acabamos de ouvir, né? Se assentar à roda com os escarnecedores, zombar de tudo que é sagrado, concordar com tudo e todos, assim seremos amados pelas pessoas. Seremos um cara legal, gente fina, mas omissos e concordantes com o pecado e a imoralidade das pessoas. E o pior de tudo, aceitar que pertencemos a este mundo, que aqui é o nosso lar, que devemos nos apegar a tudo e todos neste mundo condenado. Se nós assim rejeitamos o sacrifício feito por Cristo na cruz, dizendo não ao seu sacrifício perfeito, pecando contra o Espírito Santo de Deus, e assim assinando a nossa sentença de condenação eterna no lago que arde em fogo e enxofre. Meu Deus. Né? Então, você vê como é mais fácil, é simples ser amado pelo mundo, né? É simples ser aceito, como é fácil você ser amado pelo mundo. Porque é fácil, o mundo é fácil. O mundo nos chama, o mundo é colorido, é gostoso, né? É verdade. Eles nos chamam e a gente é atraído muito fácil pelo mundo. Então você vê como é fácil, é só você ser um cara de gente boa, alguém falar alguma coisa de Cristo pra você, é isso mesmo, é verdade, não sei o quê. Ah, os cristãos são muito chatos. É verdade. Omisso. Se calar na hora que você tem que se opor e falar, não, amigão, assim, assado, é dessa forma. Entendeu? Omissão, aceitar tudo que acontece, participar da roda dos escarnecedores, brincar, entendeu? Se mostrar uma versão que você não é. Porque, que nem a gente fala, né? Ser cristão é ser um cristão agente FBI, que você põe a Bíblia embaixo do braço e some. Quando tá com os amigos, você não fala de Deus, você não mostra que você crê. É isso. Verdade. Toma, amor, vai lá. Então é isso. Olha como você é fácil, né? Você participar do mundo, você ser aceito, você amado. O mundo te ama de graça. Só que a partir do momento que você renuncia a isso, fala, Senhor, eu não quero ser amado por esse mundo. Eu não quero as paixões desse mundo. Aí você passa a ser perseguido, caluniado, odiado. Aí você começa a ver como é difícil. Verdade. Porque as pessoas só querem as coisas fáceis, né? Como diz a pregação do Juliano Som, Senhor, eu te sigo até aqui, né? Só que se você passar daqui, se você falar alguma coisa que vai me atrapalhar, que vai me tirar da zona do meu conforto, eu não quero. Valeu. Eu tenho os meus deuses, eu tenho, né, os meus costumes, e pra mim tá bom dessa forma. Né? Mas a partir do momento que nós confrontamos este mundo com a palavra do Senhor, com a renúncia, né, com a verdadeira palavra do Senhor, né, toma a tua cruz, me siga, aí as coisas começam a ficar difíceis. Né? Porque até o momento que Cristo estava calado, estava tudo bem, carpinteiro ali, de boa, né? Só que a partir do momento que Cristo, né, estava fazendo os milagres, tudo bonito, aquela multidão, ó, é amado. Porque ele o que ele está fazendo? Está sendo um cara de gente boa, gente fina, tá curando, né? Só que a partir do momento que Cristo fala, ó, amigão, agora senta aí que você vai ouvir. Né? Renuncia a sua carne, toma a tua cruz, me siga. Isso você não pode fazer, isso você não pode fazer. O que aconteceu? Essas palavras são duras demais. Né? Como é que eu vou fazer para seguir essas palavras que o Senhor falou agora? Coração duro, de pedra, que não aceita. Né? Mas nós queremos que ainda teve aqueles que se levantaram e falaram, Senhor, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Né? Para onde nós vamos? Para quem iremos? Se é só o Senhor que tem essas palavras que curam, que salvam, que libertam, as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Né? Então a gente tem que ouvir isso e falar, Senhor, obrigado. Porque eu creio que nós não temos para onde ir, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. E eu creio, eu agradeço, porque eu sou odiado por este mundo. Mas eu sou amado por Cristo, eu sou amado pelo Senhor, e é isso que importa. Amado pelo Senhor.
Porque no momento que nós somos amados por Senhor, nós temos a certeza, a convicção de que nós estamos no caminho certo. E o melhor de tudo, né? Nós somos odiados pelo mundo, mas nós sabemos que nós temos um Cristo que está à frente, um Deus que não perdeu nenhuma batalha, um Deus que no momento de uma aflição está conosco, nos levanta, né? Um Deus que cura, que liberta, e esse é o Deus que nós servimos, não é um Deus que está morto, um Deus que vem a nosso socorro quando nós precisamos, quando caímos. É isso que nós temos que ter em mente, odiados, mas amados por um Deus que está vivo, um Deus de milagres, um Deus que, né, de geração em geração, o Senhor reina absoluto sobre todas as coisas e nada foge do controle das mãos do Senhor. Olha que Deus maravilhoso. Então a preocupação de ser odiado pelo mundo é pouca. A gente tem que olhar e falar assim, ó, isso não é nada. Porque o meu Deus é um Deus que nunca perdeu uma batalha. Glória a Deus. É um Deus que curou o enfermo, que fez o surdo ouvir, que parou o sol, que andou sobre as águas. Um Deus que cura o aleijado, que cura enfermidades, né? Um Deus que apenas com a palavra dele disse haja e as fundações se fizeram, os planetas, as galáxias e tudo que ele lá, o mar, a terra, os fundamentos, tudo, apenas na palavra. No haja, que nos deu a vida no soprar, soprou sobre nós a vida dele nas nossas narinas e nós estamos aqui. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa tremenda. Então o que é ser odiado pelo mundo quando você tem um Deus desse tamanho? Um Deus maravilhoso desse não é nada. Nós não devemos nem se preocupar. Falar, Senhor, é isso, que maravilha que eu vou ser odiado pelo mundo. E se eu morrer aqui amanhã pelo Senhor, amém. Porque se eu morrer e fechar os meus olhos aqui agora, eu sei que eu vou estar diante da face do Senhor, que brilha mais que o sol. Hã? Olha que coisa linda. Imagina você morrer agora e você abrir os olhos e estar na frente do Senhor. Aquela glória maravilhosa, você não consegue nem ver o rosto dele, tão maravilhoso que é. Aleluia. Que esplendor, que majestade, que glória. E como diz, nem nada vai se comparar com a glória que nos há de revelar naquele grande dia. Que coisa maravilhosa. Hã? Saber que você foi mais um que cumpriu a sua, né, o que o Senhor te mandou fazer, você cumpriu, você guardou a sua fé. Foi odiado, foi perseguido, foi caluniado, mas em tudo dando graças ao Senhor. Em tudo sendo como Paulo, em tudo dar graças, né? Se animem, tenham ânimo. Aleluia. Se animem quando vocês estiverem passando por dificuldades, aflições, porque o Senhor é conosco. E é isso que deve importar. É isso que nós temos que ter na tábua do nosso coração e na nossa mente. Podem passar aflições, dificuldades, que isso é normal da gente passar. Mas a glória do Senhor virá e vai nos revelar como vai ser maravilhoso. Um dia estar com o Senhor. Um dia poder andar com o Senhor todos os dias. Louvar a Ele todos os dias, naquele grande coral maravilhoso, cheio de anjos voando. E o Senhor ali reinando absoluto no trono dele. Hã? Que coisa maravilhosa. Então é difícil, né? Nossa, mas é passageiro, irmão, vai passar. Tudo passa. Mas as palavras do Senhor são para sempre. Amém? Então é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Né? Espero que vocês tenham entendido e que a gente venha, como eu sempre digo, ouvir e aplicar na tábua do nosso coração. Amém? Que a gente venha entender isso, colocar dentro da gente mesmo e não deixar isso se tornar algo passageiro. Amém. Né? Porque nós somos amados por Cristo, odiados pelo mundo, sim, meu Deus, né? Mas amados por Cristo. Amém. E é isso que nos importa. Amém? Aleluia, amém. Aleluia. Glória a Deus.